gostaria de chamar à mesa agora o Dr. Walter Hermann, arquiteto do aprendizado e designer de programas de treinamentos comportamentais, conferencista, escritor, coach e consultor especialista em aprendizagem de adultos. Por favor, seja bem-vindo. Agora eu gostaria de convidar à mesa a doutora Viviane Bovo, palestrante, coach, estudiosa e pesquisadora de ciências do comportamento, Green Belt em Six Sigma, consteladora, coautora e coeditora do livro Mapas Mentais. Seja bem-vinda. Boa tarde. Eu quero mais uma vez começar agradecendo a organização do Congresso por esse evento e pelo convite para nós estarmos aqui. Muito obrigado. Eu às vezes palestro sentado, às vezes eu palestro de pé, depende do tema. Falando sobre aprendizagem, falando sobre o desenvolvimento do potencial humano, eu vou começar lembrando de uma história que Peter Senge comenta num dos livros dele, A Quinta Disciplina. Peter Senge é um dos maiores especialistas do planeta em aprendizagem organizacional, desenvolvimento do potencial humano, coletivamente falando. Ele menciona que, certa vez, no campus da universidade, ele estava conversando com um colega de trabalho, um pesquisador africano, e conforme eles conversaram, de repente, ele percebeu que algum conhecido, um membro da comunidade africana dele passava por perto, e logo em seguida, quando passou esse sujeito por perto deles, o colega dele com o qual ele conversava começou a ficar muito agitado e desconfortável e olhava em volta. Ele não entendeu muito bem o que estava acontecendo e ele perguntou para o colega, e o colega disse que na cultura deles, nessas comunidades africanas, quando uma pessoa encontra outra, ela costuma dizer: eu te vejo. E a resposta para esse cumprimento é: eu estou aqui. Então, a agitação daquele homem, quando passou um membro da comunidade dele e não falou nada, era uma mudança, algo que tocava na sua própria identidade. Pois ao não ser visto, não ser reconhecido por um membro do seu grupo, ele se sentia completamente invisível. Eu gosto dessa história e, na verdade, eu quero dizer para vocês que eu estou vendo vocês. E é desse ponto de vista que eu vou fazer a palestra. Certa vez eu participei de uma palestra de um dos maiores especialistas americanos em criatividade corporativa. Era um sino-americano chamado John Cale. E num dado momento da palestra ele perguntava para as pessoas: quem de vocês acredita que criatividade é uma competência muito importante para a vida nesse milênio? Levanta a mão. Muito bom. Mais ou menos próximo da estatística. Em geral, 95% das pessoas, pelo menos, acreditam que isso é muito importante para a sobrevivência, para a vida na nossa civilização.
Aí eu formulo a próxima pergunta: quem de vocês se considera criativo? Levanta a mão. Também acima da estatística. Essa estatística, essa pesquisa é americana, e num grupo aberto, em geral, até 5% das pessoas acreditam ser criativos. É claro que esse é um público completamente diferente, não só de brasileiros, um dos povos mais criativos do planeta, mas também de pessoas que num final de semana, num feriado, estão num congresso, buscando desenvolvimento, buscando aprendizado, buscando debate e buscando crescimento. Era de se esperar que fosse acima da estatística. A terceira pergunta: quem de vocês possui uma forma organizada de criar para quando precisa desta competência? Levanta a mão. Ainda acima da estatística. Eu vou perguntar diferente agora. E quem de vocês considera que boa concentração é importante para a vida nesse século? Levanta a mão. Muito bom. Capacidade de planejamento. Levanta a mão. Boa comunicação. Boa memória. Perseverança. Muito bom. E quase nada disso nós aprendemos na escola. Algumas das competências mais importantes para a sobrevivência, para a realização, para o sucesso, seja lá como que vocês queiram defini-lo, nós não aprendemos na escola, cujo modelo é de conteúdos e não de processos, de desenvolvimento de competências. Apesar disso, eu tenho uma boa notícia para vocês. Todos nós, cada um de nós aqui, é excelente, é excepcional em pelo menos um setor da sua vida. Eu não sei onde vocês têm ou onde vocês expressam a criatividade de vocês, mas em pelo menos um setor das próprias vidas ela se manifesta. Eu não sei em que área da vida de vocês são muito comunicativos, têm a excelente concentração, conseguem se planejar, mas em pelo menos uma área das nossas vidas nós expressamos essas competências. A pergunta que nos resta é: bom, mas se nós já temos tudo isso, o que nós estamos fazendo aqui? O que acontece é que muitas vezes toda essa competência, toda a genialidade que nós temos, não está se manifestando onde nós mais desejamos, ou onde nós mais queremos. Além dessas atribuições que a Carolina me apresentou, durante muito tempo eu me apresentei também como hipnoterapeuta, porque eu estudo hipnose há muitos anos. E quando eu me apresentava mais frequente como hipnólogo, frequentemente eu era convidado para dar entrevistas, porque esse é um assunto muito polêmico. Eu sempre tomava o cuidado de pedir para o entrevistador me mandar a pauta da entrevista antes, para que eu pudesse avaliar as perguntas e utilizar o melhor possível nas respostas. Ou então eu tentava agendar uma conversa prévia com o entrevistador, caso fosse uma entrevista ao vivo, para poder explicar um pouco da natureza do meu trabalho, para aproveitar de novo melhor o tempo.
E era quase invariável que nessas conversas preliminares, mais cedo ou mais tarde, um entrevistador ou entrevistadora chegasse para mim e dizia: puxa, Walter, muito interessante isso que você está falando. Você sabe que eu tenho um probleminha e eu acho que você podia me ajudar? Eu não sei se vocês já viram consulta de médico no elevador. Eu não sou médico, eu sou profissional da área de educação, de treinamento. Mas eu comecei minha carreira profissional como instrutor de tênis e eu tinha uma academia. E quando eu tinha academia, eu vestia um agasalho todo branco, tênis branco, e assim eu ia visitar as empresas, fazer negócios. Então, frequentemente, num elevador de um prédio de executivos, eu estava lá vestido de branco. E eu era confundido com um médico. E mais de uma vez, alguém no elevador chegou: puxa, doutor, sabe que eu estou com uma dorzinha aqui, o que pode ser isso? Bem, em relação aos processos de aprendizagem, as pessoas compartilham isso comigo. Puxa, Walter, tem um problema que eu acho que você pode me ajudar. Assim, certa vez eu estava numa dessas conversas preliminares com uma entrevistadora. Falamos sobre várias coisas, já estava quase no final da conversa, quando ela finalmente fez a pergunta fatídica: Walter, será que você podia me ajudar num probleminha que eu tenho? Eu, assim, completamente de bate-pronto, impensadamente, eu me voltei para ela e perguntei: mas qual o seu problema? E eu percebi que ela reagiu corporalmente e ficou em silêncio por alguns instantes. Eu acho que eu perguntei muito rápido. E ela, um pouco constrangida, falou: sabe, é algo que me atrapalha muito na minha vida profissional. E eu sei que o problema é meu. Eu vivo me desentendendo com o meu chefe. E eu sei que o erro é meu. E eu não consigo resolver. Sabe o que acontece? Quando ele me pede uma tarefa, ele me dá a oportunidade de escolher o prazo para quando entregar a tarefa. Eu escolho quando eu tenho que entregar. E na hora que eu vou para a minha sala, aí eu deixo para depois, agora não, faço outras coisas. E no fim eu sempre começo atrasado e nunca entrego no prazo. Isso é um problema muito sério nas empresas, eu não sei se vocês sabem, é um palavrão, chama-se procrastinação. As empresas perdem milhões, bilhões, porque as pessoas não fazem as coisas nos prazos. Mas ela concluiu dizendo o seguinte: o fato é que eu tenho uma preguiça, mas uma preguiça de fazer as coisas. Eu mudei de assunto muito rápido. Eu mudei de assunto 3, 4 vezes, 5 vezes, até que eu percebi que ela tinha esquecido do problema que ela tinha mencionado. Quando eu percebi que ela já estava meio tonta de mudar tão rápido, mais uma vez fora de contexto, eu perguntei para ela: me diga uma coisa, o que você gosta de fazer? Ela franziu um pouco a testa, o nariz, e eu repeti: me conta, o que você gosta de fazer? Ela disse: eu gosto de tomar um chopinho com os meus colegas no final da tarde, eu gosto de ouvir música, às vezes eu fico horas no meu quarto ouvindo música, eu adoro ir para a praia no fim de semana, e outra coisa que eu gosto muito é dançar. Às vezes eu passo a madrugada inteira numa danceteria. Então,